Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula, para mais um vídeo, para o nosso projeto Gabaritando Legislação, trabalhando diretamente na fonte, né? Trabalhando diretamente na lei, certo? Para quem não me conhece, como aqui o quadro indica, eu sou o professor Adriano Cotti, eu ministro Direito Penal, trabalho também o processo penal, legislações penais especiais, legislações extravagantes e demais legislações que tramitam por esse Brasil afora. Para quem me conhece, meu nome também é Adriano Cotti e as disciplinas também são as mesmas, obviamente. Bom, muitos de vocês já tiveram várias leis comigo, já trabalharam, conhecem meu modus operandi. Outros vão conhecer agora, né? Vão conhecer agora, vão ver como eu trabalho, vão ver como é que é a minha forma de trabalhar e vão entender como funciona o mecanismo das legislações. Bom, a bola da vez agora é muitas vezes exigido em concursos de certames de Polícia Federal. Muito exigido, cai bastante, embora seja uma lei nova, seja uma lei de 2017. É que o que caía mais era a lei anterior. A lei anterior, amigos, ela era chamada de Instituto do Estrangeiro. Então, o Instituto do Estrangeiro geralmente era o que era ensinado aos alunos, aos candidatos e tudo mais. Tá? Hoje, a coisa é diferente. Hoje a coisa muda. O Estatuto do Estrangeiro foi revogado. E no lugar do Estatuto do Estrangeiro entrou a chamada Lei de Migração. A Lei 13.445, de 24 de maio de 2017. Desculpem. Essa lei entrou no lugar. E ela revogou completamente o Estatuto do Estrangeiro. Como é que se revoga uma lei? Ou a nova lei diz expressamente que a lei anterior está revogada, ou ela simplesmente trata de todo o assunto que a lei anterior trazia. O normal, como foi esse caso aqui, é que no final vai estar dito lá, revoga-se a lei tal, que era o Estatuto do Estrangeiro. De fato, amigos, nós temos uma lei mais moderna, como deveria se exigir, né? Pelas características de migração e de estrangeiro que nós temos na atualidade, ok? Então, nos certames que vêm, certo? Assim como alguns certames que já ocorreram, já não se exige mais o Estatuto do Estrangeiro. O que se tem exigido, como vocês estão vendo aqui, é a Lei 13.445, de 24 de maio de 2017, a famosa Lei de Migração. Ok? Esqueçam o Estatuto do Estrangeiro. Outra regrinha importante que eu quero dizer para vocês, tá? Essa lei, ela é dotada de títulos, capítulos, seções, subseções. Por causa disso, por esse motivo, por essa razão, essa lei é dividida em blocos. Nós vamos trabalhar os blocos dessa lei. Ao todo, são 11 blocos. Bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, bloco 5, bloco 6, bloco 7, bloco 8, bloco 9, bloco 10 e bloco 11. Certo?
Cada bloco vai ter um número de slides. Talvez um bloco seja resolvido, certo? Num espaço de 25 a 30 minutos aproximadamente, é uma média. Se um bloco vai passar disso, eu vou dividir ele em parte A e parte B. Por exemplo, vocês vão ver que esse bloco 1, ele não vai ter parte A e parte B. Vocês vão ver que o bloco 1, ele vai ter somente ele, bloco 1. O bloco 2 provavelmente não vai ter divisão. Ele também, meus amigos, vai ter, provavelmente, não garanto, somente uma parte, inteiro. Mas vocês vão ver, por exemplo, que o bloco 3 e o bloco 4, pelo número de slides e pela densidade, vai ser dividido. Bloco 3A, bloco 3B, bloco 3C, e assim por diante, certo? Vai depender do tempo de cada parte. Então, vocês vão tendo o conteúdo organizado dessa forma. Então, tem blocos que eu sei que vai ser uma parte só. O bloco 1, o bloco 2, talvez o bloco 5, o bloco 8 com certeza, talvez o 10, talvez o 11. Agora, o bloco 3, o bloco 4, o bloco 6, o bloco 7, principalmente o bloco 9, esses eu sei que vão ser divididos em partes. Ok? No final disso tudo, nós iremos trabalhar uma questão. Nós vamos ver como esse tipo de lei cai em prova. Ainda existem poucas questões que falam sobre o tema. Então, nós temos que cuidar as armadilhas, certo? O pega-ratão, como chamam por aí, né? As pegadinhas. E é por esse motivo também, pessoal, é por essa razão também, certo? Que não há doutrina para a lei de imigração. O trabalho é na letra fria da lei. Então, o meu trabalho aqui, ele tem que ser muito prudente e responsável, para não deixar escapar nada de vocês. E o estudo de vocês, da lei de imigração, ele tem que ser muito intenso. Extremamente intenso, pessoal. Certo? Vamos cuidar isso. Vamos prestar bastante atenção nesses pontos, então. Muito bem. Dito isso, explicado tudo isso para vocês, a gente vai, então, dar início à lei de imigração. Aqui está. Sempre com o título, né? Toda lei vai ter o seu título lá no início. Aqui está ela. Lei 13.445, de 24 de maio de 2017. Uma questão interessante aqui é essa, né? Institui a lei de imigração. Pela primeira vez, de todas as leis que vocês já viram comigo, certo? Nós estamos diante de uma lei que não tem prólogo. Essa lei não tem aquele resuminho na direita que define, que traz o resumo da lei. Então a gente já vai estar meio que tateando no escuro, né? Embora ela deixe bem claro, institui a lei de imigração. Certo? Institui a lei de imigração. Ok. Tá bom? Vamos começar por aí. O presidente da República, faço saber, nesse caso 2017, estávamos falando de Michel Temer, né? O presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Então a gente sabe que é uma lei ordinária.
é uma lei federal. Vale em todo o Brasil. Isso aqui é característica de processo legislativo, né? Foi feita uma proposta de lei, passou pelas casas do Congresso Nacional, Câmara de Deputados e Senado Federal, certo? Câmara de Deputados e Senado, e o presidente veio então e sancionou. Claro que às vezes ele sanciona com alguns vetos, em que a Câmara, o Congresso depois vota e mantém os vetos ou reformula a lei. Muito bem. Temos o capítulo 1. Vejam que a lei ela não trabalha com títulos, né? Ela já vem pedalando com capítulos. Capítulo 1, disposições preliminares. O que é uma disposição preliminar? Geralmente, quando uma lei fala disposição preliminar, ela está querendo dizer que são informações para que a gente possa pisar em terra firme, para que a gente possa começar a entender a lei. Então, esse é o objetivo, começar a entender a lei de imigração, certo? Preliminarmente, ou seja, algo que a gente tem que saber antes das regras objetivas. E aí vem a seção 1, disposições gerais. Se é disposições gerais, certo? Se é disposições gerais, meus amigos, isso significa o quê? Significa que vale para toda a lei. Até porque o nome é geral. Disposições gerais. Vale para toda a lei. Certo? Bom, aí vem o artigo 1º, o nosso caput. O nosso caput que diz: essa lei dispõe sobre os direitos, e os deveres. Direitos e deveres de quem? Do migrante, certo? Migrante é dividido em quem, pessoal? Em emigrante e imigrante. E I, né? Certo? E I. Em tese. E do visitante. Vejam que não tem um ou aqui, tem um e. Então, os direitos e os deveres desta lei é para os dois. É para o migrante, certo? E para o visitante. Regula. Toda vez que fala regula, associem com regras. Regula, associem sempre com regras. É importante que os senhores saibam disso. Regras. A sua entrada, certo? Se é migrante, logo é entrada. Visitante, estada. Está aqui. Imigrante, migrante, entrada. Visitante, estada. No país, obviamente, nós estamos falando do Brasil, né? Essa lei tem ligação direta com o Brasil. Não nos interessa, em tese, tá? O que vai acontecer no estrangeiro, e sim de pessoas brasileiras estrangeiras, como elas vão estar aqui no Brasil, é isso que nos interessa, e estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas para o imigrante. Só que agora começou a vir aquelas dúvidas, né? Poxa, migrante.
visitante, emigrante. Tomara que a lei diga o que são essas pessoas, concordam comigo? De qualquer maneira, a gente tem que saber o que são essas pessoas. E é óbvio, meus amigos, que a lei vai dizer isso para nós. Primeiro, que essas denominações, elas podem ter vários conceitos. Só que esses vários conceitos não nos interessam. Nos interessam os conceitos para esta lei aqui. Por isso que o parágrafo 1º diz: para os fins dessa lei, para os fins da lei 13.455, para os fins dessa lei considera-se o imigrante, o que começa com I, certo? Imigrante, pessoa nacional de outro país. Pessoa nacional de outro país a gente chama de quê? Estrangeiro. Certo? Estrangeiro. Ou apátrida. Quem é o apátrida? A gente não sabe ainda. Mas vocês podem ter certeza, absoluta certeza, que vai ser dito. Vai ser dito, certo? Que pessoa é essa? Vai ser dito que pessoa é essa. Que trabalha. E vejam aqui que nós temos um ou. A pessoa não precisa, o imigrante. O que vocês têm que entender do imigrante? Ele não precisa trabalhar e residir, certo? Ele precisa trabalhar ou residir. Então, se vem uma questão em prova dizendo que imigrante tem que ser o trabalhador, vai estar errado. É um estrangeiro que trabalha no Brasil ou reside no Brasil. E agora nós temos a conjunção e. Se estabelece temporária ou definitivamente no Brasil. Que questão boa para cair em prova, dizendo que o imigrante é aquele que necessariamente se estabelece no Brasil. Está errado. Ele pode se estabelecer temporariamente também. Ele pode se estabelecer temporariamente também. Então, cuidado em relação a isso. Muito detalhe. O imigrante, primeiro, ele precisa trabalhar no Brasil? Não. Ele é um estrangeiro? É. Ele pode estar apenas residindo, certo? Ele tem que fixar moradia aqui? Não, ele pode estar estabelecido apenas por um período. Nada impede que isso aconteça, certo? Então, cuidado com esse inciso 2, porque o inciso 1 a gente nem trabalhou, ele está vetado, né? Temos um inciso 3. O inciso 3, em vez de começar com o I, ele começa com o E. É o emigrante, certo? É o emigrante. E o emigrante, amigos, é o brasileiro. Certo? O emigrante é o brasileiro. Mas é o brasileiro, amigos, que não está no Brasil. Olha aqui, é o brasileiro que estabelece-se ou temporariamente ou definitivamente em estado alienígena, no exterior. E aqui eu já vou dar uma dica para vocês. Às vezes cai em prova, às vezes alunos treinam questões, local alienígena, já tiram sarro, é em outros planetas. Não, ET não, é simplesmente fora do Brasil, é o estrangeiro, é o exterior, certo?
Então, temporária ou definitivamente no exterior. Então, é importante que os senhores saibam em prova. É importantíssimo que os senhores saibam em prova a diferença, meus amigos, a diferença entre o imigrante, certo? Quem é o imigrante? Imigrante é um estrangeiro que fixa moradia definitiva ou temporária no Brasil, e o emigrante, que é o brasileiro, que fixa moradia temporária ou definitiva no exterior. Certo? Boa questão para cair em prova. Está aqui. Nós temos o número 4, que é o chamado RF, o residente fronteiriço. Certo? E vejam que o fronteiriço, primeira coisa, ele é uma pessoa nacional ou apátrida, que a gente não sabe ainda quem é. Mas ele não é estrangeiro. Certo? Ele é uma pessoa nacional, nativa, nacional, de país limítrofe ou apátrida, que conserva sua residência habitual, ou seja, sua residência oficial, ali onde ele mora, no município fronteiriço de país vizinho. Esse é o residente fronteiriço, é aquele que mora bem na fronteira. É aquele que vai morar, então, e residir, meus amigos, bem na região da fronteira. Então, nós temos aqui o imigrante, o emigrante, certo? E o residente fronteiriço. Tudo que está em vermelho aqui, os senhores, por gentileza, marquem, os senhores, por gentileza, destaquem, porque é de extrema importância para nós. Certinho? Muito bem. Seguimos. Temos mais conceitos. O visitante. Opa. Temos a figura agora aqui do visitante. Esse parágrafo segundo está vetado, eu já corto. Visitante. Pessoa nacional de outro país. Como é que a gente chama essa pessoa? Estrangeiro, não é? É o estrangeiro ou apátrida, que logo nós vamos saber quem é, que vem ao Brasil para estadas de curta duração. Aqui está dizendo curta duração, mas está dizendo quanto tempo é essa curta duração? Não. Não diz quanto tempo é essa curta duração. Se deram conta? Não diz quanto tempo é. Não fala. Apenas se limita a dizer que é para estadas de curta duração. E outra, não há o objetivo de se estabelecer no Brasil. Não há o objetivo de se estabelecer no Brasil. O objetivo dele apenas, amigos,
é visitar, é conhecer o país. Ele é turista? Talvez sim, talvez não. Está dizendo que é turista? Se a lei não diz, a gente não interpreta. Certo? Se ele não diz, a gente não interpreta. A gente só sabe que ele é um visitante. Ele veio ao país, ele veio ao Brasil com alguma finalidade. Isso a gente sabe. Ele veio ao país, veio ao Brasil com alguma finalidade. Que finalidade? Isso a gente não sabe. A gente sabe sim, né? Que não é permanecer, ficar, fixar moradia. Isso a gente sabe bem. Ok? Agora chegamos no apátrida. Agora a gente vai saber quem é esse cara aqui. É uma pessoa que não seja considerada nacional por nenhum estado. Olha que interessante. Mas isso é possível, pessoal? É possível, porque desde 1954 existe um instituto para essas pessoas. Desde 1954 existe um instituto para os chamados apátridas. Está ali, pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum estado, segundo a sua legislação, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, promulgada pelo número 4246 de maio de 2002. Logo foi reconhecido pelo Estado brasileiro. O Brasil se tornou signatário dessa convenção, certo? Então o Brasil também aceita os apátridas no seu território. Ele não é considerado nacional, certo? Por nenhum estado. Por nenhum estado. Como diz aqui. Isso começou em 52, surgiu a convenção, uma reunião de estados, e o Brasil ratificou, entrou na convenção, certo? Em 2002. Então cuidem isso. E agora, para fechar, nós temos o artigo 2º. Essa lei, olhem aqui, não prejudica a aplicação de normas internas e internacionais específicas sobre refugiados. Certo? Normas internas são normas do Brasil, que constam aqui no Brasil. Internacionais são as normas alienígenas, que não nos interessam nesse primeiro momento. Sobre refugiados, certo? Refugiados, asilados, agentes e pessoal diplomático consular. Até porque nós temos, por exemplo, a Convenção de Viena sobre relações diplomáticas. Nós temos, por exemplo, a Convenção de Viena sobre convenções consulares, certo? E lembrando que essas convenções atingem, inclusive, funcionários da organização internacional, e não é ou, é e seus familiares. Então essa lei não entra aqui, não se aplica. Certo? Não se aplica, como vocês estão vendo ali. Certinho? Por isso que esse texto todo, ele traz uma base para nós. Tem muita coisa ainda a ser vista, obviamente, mas a gente já tem uma base legal aqui para que a gente possa, então, agora sim, botar o pé firme na nossa lei, no estatuto, né, na lei de imigração. Certinho, pessoal? Anotem o que está em vermelho, destaquem, assinem aqui, anotem, que a gente tem que seguir, mas acabou o bloco 1. Como diz aqui a tela,
Bons estudos e até a próxima aula, onde nós vamos para o bloco 2. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.